Oi meninas, vamos continuar, capítulo 8, a montanha do açafrão. Esse é o grupo Ouvindo com Elas. Eu sou a Josi Martins e o livro é Pés como os da corça nos lugares altos. Eu tenho certeza que você já foi muito ministrada por cada linha lida aqui. E não será diferente nesse capítulo. Eu tenho certeza que pelo título tem algo de Deus para nós. A montanha do açafrão, paciência, o sofrimento do amor. Vamos lá? O rei, dessa vez, levou Graça e Glória à montanha do açafrão, o quarto pico da cadeia de montanhas das especiarias. Essa montanha, onde cresciam as flores da paciência, era muito mais visível, pois de alguma forma sobressaía as outras montanhas. Ficava tão exposta aos elementos e às intensas tempestades que suas encostas, em comparação com as dos outros picos, eram quase nuas. Não possuíam árvores frutíferas nem arbustos floridos. Na verdade, a não ser por alguns esparsos pinheiros, não havia árvores ali. Entretanto, o pico elevava-se num formato de beleza peculiar e boa parte dele ficava sempre coberto de neve. O que crescia em suas encostas era um tapete de açafrão, de coloração bela e delicada. Esse tapete, mesmo nas áreas em que a neve quase derretida ainda perdurava, estendia-se através da cobertura branca para saudar a luz, formando delicados rendados cor de malva e de alfazema, de azul profundo, amarelo, laranja, púrpura e rosa pálido. A montanha inteira estava vestida ou com o branco imaculado da neve ou com um manto colorido de flores. No centro de cada flor de açafrão havia um ramalhete de estames dourados e os estigmas das flores, depois de secos e prensados, forneciam uma especiaria usada como tempero e também um doce perfume. A montanha recebeu esse nome por causa do seu belo tapete de açafrão. Os habitantes dos lugares altos costumavam colher e secar o açafrão da paciência e depois compartilhar com os amigos e parentes do vale e com os outros moradores dos lugares altos. O sabor dessa especiaria só podia ser cultivada nos lugares altos. O açafrão obtido nas encostas mais baixas era de qualidade muito inferior. E essa vou ter que repetir para você. Olha, o sabor dessa especiaria, a paciência, só pode ser cultivada nos lugares altos. Ouça bem, o açafrão obtido nas encostas baixas é de baixa qualidade muito inferior. Era delicioso, uma iguaria tão extraordinária que até mesmo os inimigos do rei ficavam contentes em poder temperar seus alimentos com ela, apesar de dependerem dos servos do rei para obtê-la. Graça e Glória já viram o açafrão crescer em outros locais dos lugares altos, mas não com a gloriosa abundância com que crescia naquela montanha. Era impossível caminhar sem pisar nas delicadas e coloridas flores. Formavam um verdadeiro tapete. Todavia, ela percebeu que logo que tiravam o pé, as intrépidas e vistosas florzinhas se aprumavam de novo, viçosas e bonitas, como se não tivessem sido pisadas. Quando ela comentou sua descoberta, o rei explicou, esboçando um sorriso alegre, que essa era a característica da verdadeira paciência. Ela aguenta com alegria tudo o que é feito contra ela. Não se ressente por ser pisada e reage ao mal que lhe fazem, como se nenhum mal tivesse sido cometido ou como se tivesse esquecido tudo. Pois a paciência é a graciosa qualidade de perdoar e carregar com satisfação e alegria o resultado dos erros
e das más ações alheias. Meu Deus! O rei, depois de explicar a paciência, ensinou outro cântico das montanhas para graça e glória. O amor suporta e perdoa. O amor é paciente. Não busca seus próprios interesses. Triunfa sobre o erro. Nada destrói o verdadeiro amor. Ele sofre tudo com alegria. O amor evita o ressentimento. Quando os homens odeiam, ele abençoa. Ele aprende a graça, semelhante à do cordeiro, de amar mais, não menos. Apesar de tudo, suportar pode gerar força para perdoar e esquecer. O amor deve doar e doar. O amor deve morrer ou compartilhar. Apenas assim o verdadeiro amor pode viver, frutuoso em qualquer solo. Ele carrega a cruz da dor, ele ressuscita, ele vive, ele reina. O pico da montanha em que o rei e sua companheira estavam era tão alto que quase alcançavam a linha do céu. Sentaram-se embaixo de um dos pinheiros sobre uma almofada de musgo e líquen. A pungente fragrância das agulhas e pinhas aquecidas pelo sol se espalhava pelo ar, e da encosta arborizada da montanha vizinha chegava o claro e incessante chamado de um cuco. O céu era um azul tão maravilhoso que parecia estarem sentados sob um telhado de safira. O rei, graça e glória, naquele cenário encantador, continuaram a conversa iniciada na montanha do nardo. A paisagem era tão bela que a mente de graça e glória foi tomada pelo pensamento de que, embora estivessem rodeados de tanta maravilha e cada coisa viva parecesse um cálice transbordante de alegria, estavam na verdade sentados na montanha do amor, sofredor. Foi esse estranho paradoxo que por fim levou graça e glória a romper o silêncio dedicado à meditação em que estiveram imersos. Meu Senhor, disse ela, esta é a montanha da paciência. O amor não tem poder para salvar e ajudar os outros sem o sofrimento. Por que o amor tem que sofrer? E acima de tudo, por que o amor tem que ser paciente? Isso acontece porque a verdadeira essência do amor é a unidade, respondeu o rei. Por isso, o amor deve sofrer. Se as amadas criaturas que o Criador trouxe à existência por causa do amor devem sofrer, então o amor, por causa da sua unidade com elas, não pode deixar que elas sofram algo que ele não esteja disposto a sofrer junto com elas. Como toda a humanidade sofre por causa da terrível doença do pecado e suas temíveis consequências, eu, que sou um com a humanidade, eu sofro com ela. O amor de Deus, desde o primeiro pecado, está, por assim dizer, na cruz do sofrimento. Você entende que quando me tornei homem, tornei-me também a cabeça de todo o corpo sofredor da humanidade? Você sabe que é a cabeça que sente a soma de todo o sofrimento vivenciado pelos membros individuais do corpo. O mistério do amor é tão grande que o homem só consegue apreender pequenos fragmentos dele. Contudo, um dia, o ser humano enfim entenderá esse mistério. A incrível revelação de que o Filho de Deus, feito Filho do homem, foi crucificado pelo pecado dos homens, carregando todos os pecados e sentindo-os, subjugando-os todos, e que ao fazer isso venceu a doença do pecado, que aflige os homens sofredores. Pense no que representa poder salvar e curar. Poder extrair de algo destruído e enfermo uma coisa gloriosa, o que não seria possível sem esse amor sofredor. Ele ficou em silêncio algum tempo e graça e glória, dominada pelo mistério da agonia do amor, também não conseguiu dizer nada. Contudo, tornou a ouvir a voz branda do amor sofredor. Na verdade, ele sussurrava tão baixinho que ela mal conseguia distinguir as palavras. Mas foram essas as palavras que ela acredita haver escutado.
O amor foi feito homem, ó Filho de Deus. Carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Somos seu corpo. Deixa-nos ajoelhar. Ele é nossa cabeça, sente tudo o que sentimos. Esse é o amor de Deus Filho, feito com a humanidade caída. Ó mistério da raça de Adão, esse corpo doente pelo pecado com a face de Cristo. Contemple nosso Deus e Salvador. Nós o amamos, pois Ele nos amou primeiro. Ele foi crucificado, ó perda. Em nós, o Filho de Deus está pendurado em sua cruz. Erguido lá, no corpo da humanidade, ferido pelo pecado, aviltado e transpassado. Ele é nossa vida, nosso sopro de vida. Embora no corpo da nossa morte, toda a dor temível da doença do pecado é sofrida pela cabeça coroada de espinhos. Contemple nosso Deus e Salvador. Ame-o, pois Ele nos ama tanto. Ele desceu ao inferno, o abismo das profundezas, o amor de Deus conhece bem. Ele é conosco e não nos abandonará, nem mesmo do coração mais obstinado. Onde nos esconderemos de ti? A resposta do amor ainda é: se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estarás. Contemple nosso Deus e Salvador. Ame-o, pois Ele nos ama muito. No terceiro dia, Ele ressuscitou. A longa noite de sofrimento e dor na terra passou como um sonho. A morte já foi vencida. A coroa da vitória está sobre a fronte do amor. O corpo que o pecado não pôde destruir, agora curado e ressuscitado para a vida e a alegria. Por meio de Adão veio todo o pecado e dor. Em Cristo, todos os homens vivem de novo. Contemple nosso Deus e Salvador. Contemple o que o seu amor faz por nós. Acabou o capítulo, meninas. Foi um capítulo bem curto, mas, como dizem por aí, né, nas pequenas coisas há os melhores e os maiores conteúdos. E nós aprendemos aqui sobre a paciência, sobre o amor paciente. E eu finalizo aqui repetindo essa frase que para mim foi marcante. O amor paciente aguenta com alegria tudo que é feito contra ela. Não se ressente por ser pisada e reage ao mal que lhe fazem, como se nenhum mal tivesse sido cometido ou como se tivesse esquecido de tudo. Eu não sei se você está ou já foi pisada. Não é saboroso. Mas quando nós pisamos nos lugares altos, quando nós frutificamos na montanha do amor, nós precisamos produzir esse fruto da paciência e aprender com ele de que a nossa reação ao mal que nos fazem vai ser simplesmente agir como se nada tivesse acontecido. Fica com essa palavra, minha irmã. Que Deus te abençoe. Tenha a pausa do final de semana, mas na segunda-feira nós estaremos de volta. Um beijo e um ótimo final de semana para vocês.